Você sabia que mesmo não existindo mais a aposentadoria por tempo de contribuição, ainda é possível se aposentar por ela? Você sabe como isso é possível? Fique com a gente que vamos explicar como funciona essa possibilidade. Apesar de a reforma da Previdência ter acabado com a aposentadoria por tempo de contribuição, temos algumas situações em que ainda é possível conseguir este tipo de aposentadoria. Pensando nisso, preparamos este vídeo com tudo o que você precisa saber sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e como você pode se aposentar com ela. Esta aposentadoria era uma modalidade de benefício concedido pelo INSS, em que a exigência principal era o tempo de contribuição da pessoa. O tempo de contribuição é o período em que a pessoa contribuiu para o INSS, ou seja, que pagou para o INSS para se aposentar. Por exemplo, quem trabalha com carteira assinada, essa contribuição é descontada automaticamente do salário do trabalhador. Quem é autônomo, o recolhimento ocorre através do pagamento do carnê. Antes da reforma da Previdência, para que a pessoa pudesse ter esse tipo de benefício, ela precisava ter um tempo mínimo de contribuição. No caso, homens, 35 anos de contribuição, sem idade mínima. Mulheres, 30 anos de contribuição, sem idade mínima. E após a reforma, como essa aposentadoria ficou? Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta. Isto mesmo, ela simplesmente acabou. Certo, mas você deve estar se perguntando: se ela acabou, então como é possível se aposentar com essa aposentadoria? Apesar de ter acabado, ainda é possível se aposentar com este tipo de benefício de duas maneiras. Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir a partir de 13 de novembro de 2019, que foi a data de início da reforma da Previdência. Após essa data, oficialmente, essa aposentadoria deixou de existir. Desta forma, a primeira maneira de conseguir se aposentar com esta aposentadoria é ter o tempo mínimo antes de 13 de novembro de 2019. Ou seja, se até a data da reforma você completou o tempo mínimo necessário, então você vai entrar na regra chamada direito adquirido. E com isto vai poder se aposentar com a regra anterior à reforma. Certo, mas e se você não tem o tempo mínimo, o que fazer? Neste caso, você tem duas oportunidades. A primeira é aquela que comentamos em nosso manual, como receber a melhor aposentadoria. Neste manual nós ensinamos a possibilidade de aumentar o tempo de contribuição, e com isso é possível você fechar o tempo mínimo antes da reforma da Previdência. Você já tem nosso manual? Se não tem, estamos deixando aqui embaixo um link para você baixar ele em seu celular ou computador. O manual é 100% gratuito e é bem fácil de baixá-lo. Basta clicar no link aqui embaixo nas descrições deste vídeo. Depois basta você fazer o seu cadastro e o material será enviado em seu e-mail. Agora vamos comentar a outra maneira de você conseguir se aposentar com o benefício por tempo de contribuição. Se você não tinha o tempo mínimo para a aposentadoria, mas contribuiu antes da reforma da Previdência, então ainda existe a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. E isso é possível através de uma regra chamada regra de transição. Essas regras foram pensadas para aquelas pessoas que, até o dia 13 de novembro de 2019, não tinham atendido totalmente os requisitos solicitados. Existem 3 regras de transição, ou seja, isso significa que existem ao menos 3 possibilidades de você se aposentar por tempo de contribuição. Vamos analisar cada uma delas. Primeiro, é o pedágio 50%. Essa regra é para aqueles que faltavam 2 anos ou menos para atingirem o mínimo exigido de contribuição. Assim, no caso das mulheres, faltavam menos de 2 anos para atingir os 30 anos de contribuição que era preciso. E no caso dos homens, faltavam menos de 2 anos para atingir os 35 anos de contribuição exigidos. Para entrar nessa regra, a pessoa precisa cumprir o tempo que faltava e mais metade deste tempo. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa precisava de apenas 1 ano para fechar o tempo mínimo. Desta forma, ela deverá contribuir esse 1 ano e mais 50% deste período, ou seja, mais meio ano. Assim, para essa pessoa conseguir se aposentar, ela vai ter que contribuir por mais 1 ano e 6 meses. A segunda regra é pedágio 100%. Já a regra do pedágio 100% é válida para trabalhadores da iniciativa privada e também para os servidores públicos, e funciona da seguinte forma: para os homens, 35 anos de contribuição, 60 anos de idade, deverá cumprir o tempo que faltava para atingir o mínimo necessário de contribuição e mais 100% deste tempo. Exemplo:
Se estava faltando 3 anos para se aposentar quando a reforma entrou em vigência, precisará contribuir esses 3 anos, acrescidos de mais 3 anos, ou seja, 6 anos. Para as mulheres, 30 anos de contribuição, 57 anos de idade. Também deverá cumprir o tempo que faltava para atingir o mínimo necessário de contribuição, e mais 100% deste tempo. A terceira regra é a regra dos pontos. Já na regra de transição por ponto, houve a instituição de um sistema de pontos, que começou em 86-96. No ano de 2019, as mulheres precisavam acumular 86 pontos para poderem se aposentar, e os homens precisavam acumular 96 pontos. Esses pontos são formados pela soma da idade da pessoa mais o tempo de contribuição com a Previdência. O sistema de pontos 86-96 era válido para o ano de 2019, ano em que a reforma foi aprovada. Desde então, tem sido acrescido um ponto até que se chegue em 100, 105. Eu sei que esses cálculos são bem difíceis de entender, mas não se preocupe. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Para resumir, então temos o seguinte: a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais por causa da reforma da Previdência. Mesmo assim, é possível se aposentar com ela em 2 possibilidades. Primeira, é aquela pessoa que já tinha o tempo mínimo para se aposentar antes de 2019. Neste caso, a pessoa vai entrar na chamada regra do direito adquirido. A segunda possibilidade é para aquela pessoa que não fechou o tempo mínimo, mas já vinha contribuindo antes de 2019. Neste caso, é possível se aposentar com alguma das chamadas regras de transição que falamos anteriormente. Se você quer tentar se aposentar com a primeira possibilidade, ou reduzir o tempo da segunda possibilidade, nós sugerimos aumentar o seu tempo de contribuição. Por isso separamos esses vídeos aqui do lado, onde explicamos como é possível fazer isso. Vale a pena você conferir. E se este vídeo foi útil para você, então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo!